Bom dia, crianças. Estamos de volta mais uma semana de aula. Espero que esta semana seja muito proveitosa para todos nós e que vocês tenham um aprendizado maravilhoso. Vamos torcer para que nós consigamos fazer todas as nossas atividades e a gente leva em frente nesse estudo pela internet até essa pandemia acabar, mas nós não podemos perder o foco, não devemos deixar de aprender, porque todos os dias nós estamos nessa luta para que vocês continuem aprendendo, certo? E eu coloquei a agenda aqui mesmo, tá? Para vocês verem. 8 de fevereiro de 2021. A aula hoje é de português, o livro BNLD, páginas 50, páginas 50 a 55. O assunto é gênero textual poema, que a gente já vem estudando, né? Temos que fazer a leitura e as atividades do livro. E hoje também nós vamos aprender umas novas palavras, tá? Linguagem poética. E o que é a linguagem poética? São palavras que o autor da poesia ele escreve para fazer comparações com algo parecido ou então ele faz metáfora com algo realmente que não existe, certo? Mas eles costumam fazer essas metáforas. E a videoaula é essa que eu estou gravando para vocês, tá? E também tem o ensino religioso, que nós vamos trabalhar gratidão. E essa palavra gratidão nós vamos trabalhar com o uso de um vídeo, que esse vídeo, ele é um vídeo infantil que vai trazer muitos benefícios para vocês. E vocês irão compreender muito melhor o que vem a ser a gratidão, tá? E professora Lúcia Araújo, que você já me conhece, não pessoalmente, mas já me conhece pela foto, pela voz, né? Já são meia-noite, eu estou gravando essa aula, porque a primeira que eu gravei não deu certo, aí eu tive que repetir tudo de novo. Mas eu faço isso com o maior prazer, porque trabalhar como professora, para mim, é muito satisfatório, ok, gente? Quando eu vejo meus alunos aprenderem, eu fico assim super feliz, tá? Aí eu coloquei só um aviso aqui que vocês já sabem, né? Que após a realização das atividades, vocês têm que colocar as atividades feitas no grupo, né? Para que a gente possa conferir e acompanhar mais de perto o aprendizado de cada um de vocês, tá certo? Nós vamos trabalhar hoje oralidade. A oralidade, gente, o que vem a ser oralidade? É a maneira de você se expressar, a maneira de você ler, certo? Às vezes a gente consegue ler, mas não faz aquela leitura, uma leitura completa, a gente às vezes lê silabando, né? E também a oralidade, ela nos permite a lermos qualquer tipo de leitura, certo? E para isso nós vamos conhecer mais um pouco sobre os poemas, né? Que faz parte da segunda unidade do livro. No primeiro, nós estudamos os contos tradicionais e os contos modernos, modificados, né? Então, vocês estão vendo aqui essa imagem. Essa imagem, ela é chamada de sarau. Hoje em dia não acontece muito esse tipo de reunião para que os autores de poema possam declamar os seus poemas, mas antigamente já existia bastante, certo? Então, o sarau é exatamente isso,
É uma reunião de pessoas que vêm assistir um autor de poema declamar os seus poemas, porque os autores eles têm uma entonação toda especial para declamar os poemas. Eles lêem um poema com emoção, certo? Porque todo poema é escrito com emoção e a leitura também é feita com emoção, tá? Aí tem aqui, agora vocês e os colegas vão recitar poemas para a turma. Isso aí não pode acontecer porque nós não estamos em sala de aula. Mas vocês podem pesquisar, tá? Pesquisar algum poema na internet, certo? Eu vou até marcar aqui para vocês entenderem melhor o que vocês têm que fazer. Vocês podem pesquisar o poema para apresentar aos colegas, não vão poder, mas podem ler esse poema para os pais, para os irmãos. E no final dessa leitura, que eu acredito que vocês não devam ler só apenas uma vez, o certo seria vocês anotarem no caderno de vocês o nome do poema que vocês leram, o nome do autor, o nome do livro, em que ano o poema foi publicado e saía de grande importância, né? Para futuramente você saber que leu aquele poema e você tem uma indicação de quem foi aquele poema, tá? Faça uma leitura prévia do poema. Mas o que é essa leitura prévia? Essa leitura prévia, ela é exatamente uma leitura que você lê a primeira vez e às vezes você não consegue compreender o que o autor quer falar com algumas frases, com algumas palavras. O que você deve fazer? Ler novamente. Se for preciso, ler 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que ler às vezes é cansativo, mas também é prazeroso, certo? E é isso que vocês precisam despertar em vocês, o desejo de ler, certo? E para isso vocês vão ter que responder essas questões no caderno, ok? Leia o poema várias vezes, caprichando na entonação. E o que é a entonação? A entonação, gente, é a maneira que se lê o poema. Porque o poema, ele tem toda uma característica. O poema, ele é feito por estrofes, por versos e rimas. Como eu já falei para vocês na aula anterior, os estrofes são aqueles bloquinhos de versos, e em cada linha é um verso, e as terminações das palavras, a última sílaba geralmente tem o mesmo som. Isso aí é chamado de rima, ok? E também a entonação e a interpretação. Por quê? Quando você lê um poema, você precisa compreender o que o autor ele está falando sobre aquele poema, certo? Então a leitura deve se aproximar de forma como se fala. A gente, quando você fala algo para alguém, você escuta algo. Quando você vai chegar em casa e vai contar para sua mãe, você está fazendo uma interpretação daquilo que você ouviu. Então, a leitura é exatamente isso. Você lê e você faz a sua interpretação daquilo que você compreendeu. Você interpreta o que o autor quis falar, certo? Então, aí, quando terminarem, vocês vão colocar lá no grupo, tá bom? Aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre as palavras que vocês iriam aprender hoje, sobre uma linguagem poética que geralmente os autores de poetas de poesia eles escrevem, né? Eles usam muito a comparação e a metáfora. A comparação, gente, é basicamente o autor comparar uma coisa à outra,
certo? Por algumas características. Já a metáfora, há um grande exagero na fala do autor, porque geralmente a metáfora é algo que não existe. Nós vamos ler aqui esse poema, aí eu vou explicar para vocês mais ou menos. Quando aconteceu a frase que tem a comparação ou metáfora, eu vou explicar para vocês, tá certo? E esse poema ele foi escrito por um poeta bastante conhecido aqui no Brasil, Vinícius de Moraes. Se vocês quiserem conhecer mais alguma coisa sobre esse poema, sobre esse poeta, vocês podem muito bem pesquisar os poemas de Vinícius de Moraes e tentar compreender o que ele quer falar com aqueles poemas, ok? Vamos aqui começar. O título desse poema é O Leão. Eu já vou dizendo para vocês que título e tema são coisas diferentes. Um texto, ele tem título e tem tema, mas vamos deixar isso mais para frente, tá certo? O leão. Leão, leão, leão. Esse ponto aqui é um ponto de exclamação, é uma admiração. O autor está se admirando com esse leão. Rugindo como o trovão. Aqui o autor já está fazendo uma comparação. Por quê? Que o rugido do leão é tão alto quanto o trovão. É uma comparação, ok? Deu um pulo e era uma vez um cabritinho de montês. Leão, 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 és o rei da criação? Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Vocês perceberem aqui, o autor ele faz um grande exagero. Algo que realmente não existe, porque não existe nem pessoas, nem animais com uma goela de fornalha, certo? E nem um animal que salta igual a labareda, ou então que tem a garra, que as garras sejam a navalha. A garra pode ser até muito afiada, mas não é uma navalha. Então, ele faz uma metáfora, ok? Vamos lá. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto, leão alto, sobranceiro, junto do espenhadeiro, leão na caça diurna, saindo a corrida furna, leão, 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 foi Deus que fez ou não? O salto do tigre é rápido, como um raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte. Pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Ele faz uma comparação. Por quê? O leão sai muito rápido. O furacão é algo também muito rápido, não é? Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem tigre, como dardo, calha em cima o leopardo, e enquanto briga tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansa, o leão mata um com cada mão. O leão ainda é esperto, né? Deixa eles brigarem para depois conseguir matar os outros para ele ter o próprio alimento. E você sabia que o único animal que mata o outro semelhante para comer só são os animais irracionais? Leão, 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 és o rei da criação. Aqui o autor ele mostra para vocês os significados, tá? Os sinônimos, palavras
faladas de maneiras diferentes, porém com o mesmo significado. Ele dá o significado de dardo, né? Que neste, como um poema metálico usado para acertar um alvo. Uma fornalha é forno de grande tamanho, parte de máquina ou utensílio, em que se queima combustível para fazer funcionar o equipamento. A furna é caverna, gruta, lugar esconderijo. Sobrancelho, que está no alto, que domina, certo? Essas atividades, gente, são atividades muito boas de vocês fazer. Basta vocês lerem com atenção esse poema do Leão, certo? Se não entenderem, leiam de novo. Peça alguém para ajudar vocês, tá? E aqui vocês vão ler um texto para completar a explicação que eu dei sobre a palavra comparação, né? A linguagem poética, comparação que os poetas usam nos seus poemas. Você vai ler uma ou mais vezes para compreender, né? Aqui você vai continuar essa atividade, ainda tem as imagens que vão muito lhe ajudar vocês, né? Na hora da resposta. Aqui você vai ver tua goela é uma fornalha. Olha aqui o leão de boca aberta. Será que o leão tem essa fornalha na boca? Né? Uma atividade muito gostosa de se fazer, tá? E aqui vocês vão entender realmente o que é a metáfora, que eu já falei, mas aqui vocês vão completar esse aprendizado. Como é que vocês vão completar esse aprendizado? Lendo, tá certo? Esse resto de atividade aqui é muito pouca atividade, tem mais a imagem. Não são grandes atividades, por isso que eu passei essas 5 páginas, porque vocês vão aprender bastante com essa atividade, ok? Aqui, nessa questão aqui, o autor até pede para vocês explicar para um amigo por telefone, mas não é necessário. Você vai explicar para você mesmo, escrevendo aqui no seu livro. Não, por favor, não diga que a professora pediu para vocês ligarem para um coleguinha para falar sobre isso. Vocês vão responder no próprio livro de vocês, tá bom, queridos? Amanhã nós estaremos de volta com, com outra atividade, que é amanhã. Eu só trabalho com vocês de 7 às 8, mas mesmo assim eu tenho que ter uma atividade para vocês. E o resto do dia a Emanuela trabalha com vocês. Então, tenham todos um bom dia e uma ótima atividade.